Olá, graça e paz, povo de Deus. Eu sou o pastor Nelson Marcos e venho trazer mais um vídeo para estar abençoando e edificando a sua vida. Amém? Hoje é a sétima e última parte do vídeo Coisas que Deus odeia e detesta. E eu quero hoje estar falando sobre essa última parte, alertando aos irmãos para que não cometam tal atitude contra ninguém. É algo que desagrada a Deus e é algo que é feito regularmente como se fosse algo comum. No meio não cristão, pode até ser tolerado porque as pessoas ainda não conhecem a Jesus. Elas não têm o amor de Cristo nos seus corações. Mas no nosso meio é inconcebível tal atitude. Vamos ler e saber o que diz. Provérbios 6, versículo a partir do 16. 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma sétima sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras. Tudo isso Deus odeia. Tudo isso o Senhor não gosta. E tem a última, que é aquele que semeia discórdia entre irmãos. Essa Deus simplesmente abomina, ele detesta. Irmãos que semeiam discórdia entre irmãos. Aquele que semeia discórdia com seu próximo. Isso é comum. E eu não poderia deixar de estar trazendo aqui à memória um fato muito curioso e me deixou muito triste numa determinada época, quando um grande líder de uma determinada convenção faz uma reunião a fim de resolver alguns problemas, algumas questões que precisavam ser resolvidas ali entre irmão que estava se levantando contra irmão e, pasmem, líder se levantando contra líder. E ao observar a fala daquele líder da convenção, ele vai e fala justamente esses textos de 6 coisas que o Senhor odeia e uma sétima que ele abomina. Ele falou justamente esse texto. E então eu imaginei, nesse determinado momento, ele vai resolver a questão, ele vai chamar os dois, vai conversar, vai selar a paz e tudo bem. E a minha maior surpresa foi que, ao invés de fazer isso, ele tomou partido de um lado e nem sequer quis ouvir a outra parte. E aí, no final das contas, eu me pergunto, será que ele não leu esse texto para ele mesmo? Será que esse texto não se aplicaria na vida dele mesmo? Que, além de não ter sabedoria, ele, ao invés de pegar um extintor e apagar um incêndio, resolvendo a questão, pelo contrário, ele tomou gasolina em suas mãos e jogou ainda em cima do fogo que deveria ser apagado. Eu acredito que quando ele disse essas palavras, quando ele leu esse texto bíblico, ele estava falando a respeito dele próprio, que não tinha sabedoria, não tinha entendimento para poder resolver aquela questão. Enfim, o que eu quero te dizer com esse trecho do vídeo: irmão que semeia
discórdia entre irmãos. Quanto se ganha com isso? Qual o lucro obtido com isso? Onde se vai chegar com isso? Principalmente dentro de um contexto religioso, dentro de um contexto congregacional. Até quando pessoas vão estar promovendo a discórdia entre irmãos? E para quê? Será que isso não vem à mente da pessoa de que 6 coisas o Senhor detesta e essa última 7 a sua alma abomina? Será que eles não entendem que estão desagradando a Deus e que isso tem que ser evitado a todo custo? Gente, está na hora de acordar. O nosso inimigo não é o nosso próximo. O nosso inimigo é um inimigo invisível, mas ele é real. O nosso inimigo ele vem combatendo contra as nossas vidas em todo o tempo e ele não descansa, ele não para. E ele consegue utilizar o coração de um irmão para semear discórdia no meio dos outros. E isso eu não quero dizer que aquele irmão ou aquela irmã esteja endemoniado, não é nada disso. O que eu quero dizer é que às vezes ele utiliza a boca, o coração, a oportunidade, os sentimentos da pessoa para ela promover a discórdia. Como isso acontece? Apenas com palavras sutis, com palavras delicadas. E começa com essas palavras a dizer coisas que nem sequer existiram. Ou pega pequenas coisas e aumenta a tal ponto de chegar numa condição que o incêndio é tão grande que não se consegue apagar. Quem é que perde com tudo isso? Perde o irmão que semeou a discórdia, se encaixa os irmãos que se envolveram no meio da discórdia. Nisso, prejudicado também é aquele que não conhece ainda o Evangelho, que ainda é um simpatizante, que ainda está engatinhando e que veio dentro da igreja para conhecer e observa isso, e o que ele pensa? Se eles não conseguem se entender entre eles, o que eu vou fazer aqui? Isso é motivo de vergonha, é motivo de envergonhar o Evangelho do Senhor. Isso traz desgosto para Deus, isso traz vergonha para Deus, porque quando nós estamos debaixo da graça do Senhor, nós representamos justamente ao dono dela. E a gente tem que prezar por um bom exemplo, a gente tem que ter ações que venham a fazer com que o Evangelho do Senhor seja glorificado. Gente, não dá mais para parar e ficar nessa questão de discórdia entre um, entre outro, principalmente para líderes. E eu tenho visto na minha cidade líderes que promovem isso. Alguns promovem isso de uma forma tão delicada, tão sorrateira, que no final eles passam por bons moços. Eles se passam até por vítimas. E isso é uma vergonha. Deus abomina esse tipo de atitude. Mas há quanto tempo um líder desse não lê a Bíblia toda? Há quanto tempo um líder desse não dobra o joelho dele diante do Senhor para orar e pedir ao Senhor: eu estou no caminho certo? Eu estou fazendo aquilo que lhe agrada? Há quanto tempo um líder desse não é dependente de Deus?
Há quanto tempo um líder desse nem sequer sabe quem é mais o Espírito Santo? Quando sobe no altar, prega palavras vazias, frases ensaiadas e às vezes nem se prepara um sermão, arranca uma cópia da internet e aquilo ali ele traz e prega aquela comida fria que é requentada no micro-ondas. E tudo por quê? Ele já não tem mais Deus no seu coração. Mas para promover a discórdia entre os irmãos é o primeiro. E você quer um exemplo disso? Para você ter uma noção do que eu estou te falando? Vou ser bem claro e direto então. Justamente esse tipo de líder, ou justamente esses tipos de irmãos, são aqueles em que, se você sai da igreja deles, da congregação deles, você já não presta mais. E pasme, principalmente a liderança, orienta aos irmãos a não conversarem mais com aqueles irmãos. Orienta os irmãos a não frequentarem a igreja que aquele irmão está. E tudo por quê? Tem prazer em semear discórdia entre irmãos. É vergonhoso. Vergonhoso. Ao invés de promover a união, promove a discórdia, a desunião, o afastamento, promove o esfriamento espiritual no coração daqueles que ele semeia discórdia e acha que com tudo isso vai ficar impune e que Deus vai deixar passar em branco. Mas não vai. E no momento certo vai ser cobrado. Tem que ser cobrado. Não pode deixar de ser cobrado. O tempo inteiro na igreja em que eu congrego, como pastor auxiliar, o que eu mais tenho feito é conversar com pessoas a fim de uni-las em prol de um objetivo comum, que é o quê? A salvação em Cristo Jesus, o reino dos céus. Não adianta tentar dividir, não adianta tentar promover discórdia, desunião. Eu não aceito isso. Eu prefiro trazer e fazer com que os irmãos tenham unidade. Porque quando somos unidos, temos mais força. Quando somos unidos, nós conseguimos caminhar a passos largos. Quando somos unidos, nós conseguimos realizar muito mais coisas espirituais. Pergunta para um tipo de pessoa dessa, seja líder ou não, que tem o costume, o hábito, o vício de promover a discórdia entre os irmãos, se ele procura chamar, vamos orar, vamos procurar orar, vamos tirar um tempo de leitura bíblica entre nós, vamos buscar o Senhor, subir ao monte, buscar o Senhor, clamar pela face do Senhor. Vamos tirar um momento de consagração. Vamos fazer aqui um café de união. Vamos nos unir aqui na igreja e fazer algo que venha promover a união dos irmãos. Você não vê isso. Mas basta um motivo ou sem motivo nenhum e começa-se a promover a discórdia como se fosse um rastro de pólvora dentro da igreja. Chega, gente. É hora de unir forças. É hora de estarmos juntos, andarmos juntos. Não existe mais tempo para ficar com discórdia, com desunião.
com tititi, com o nome de um e de outro, com fofoquinha. Não dá mais tempo para isso. O tempo está corrido. O Senhor está às portas. Ei, Jesus está voltando. Será que você não tem mais fé? Será que de tanto conviver no meio de discórdia entre irmãos, você perdeu a sua fé e já não acredita mais que Jesus está voltando? Será que é isso? Ou será que o seu coração, diante de tantas discórdias, virou um iceberg e hoje você não passa de uma pedra de gelo dentro da sua congregação e que onde toca congela tudo? Será possível? Acorda, povo, não dá mais tempo para ficar com desunião dentro da igreja. É momento de nos unirmos. Chega de discórdia. Chega de promover a discórdia dentro da congregação. Chega de fazer um ato que Deus abomina. Até quando? Se você vê isso na sua liderança, o seu líder promove a discórdia, principalmente dizendo para você não conversar mais com o irmão que saiu da sua igreja. Se você vê o líder falando para você não frequentar uma outra igreja onde se prega o evangelho genuíno e verdadeiro, eu tenho um conselho para te dar. Sai daí. Porque o Espírito Santo já não habita aí há muito tempo. Me perdoe a sinceridade, mas é que às vezes cansa. E eu converso com muitos irmãos nas ruas. Onde eu vou, estou sempre conversando com o irmão e sempre tem uma chateação no coração do irmão por causa de outro irmão ou por causa de um líder que está sempre semeando discórdia entre irmãos. Até quando, gente? Não dá mais tempo. Está corrido demais. Se a sua igreja tem muita discórdia entre os irmãos, o seu líder não faz nada, sai daí. E se o seu líder é aquele que promove a discórdia, você já era para ter saído daí há muito tempo. Ah, mas eu congrego ali há tantos anos, eu estou enraizado ali. Irmão, você pode estar enraizado ali, mas Deus não está nesse negócio. Deus não está no meio dessa discórdia toda. Procura uma igreja melhor. Procura uma igreja onde exista unidade. Ah, mas onde eu vou encontrar? Procure, você vai achar. Existe sempre no meio de 10 líderes ruins, no meio de 10 igrejas onde a discórdia está muito grande, no meio dessas 10 igrejas, pode ter certeza que você vai encontrar uma que seja melhor. Se tem 10 igrejas, procure que você vai encontrar uma que está de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Porque igreja em que tem discórdia entre os irmãos não está de acordo com a vontade de Deus. E se você permanece nela, você compactua, você assina embaixo, você está concordando com essa discórdia e você aceita estar debaixo da desobediência de Deus. Eu sei que a palavra é muito forte, mas como eu ouvi de um certo líder, um mestre, infelizmente é o que nós temos para hoje. É isso que nós temos para servir hoje. A palavra é dura? É, mas ela, apesar de ser dura, de ser amarga, ela é um remédio para a sua vida enquanto ainda dá tempo. Amém? Que Deus possa te abençoar grandiosamente, te esclarecer, te tirar todas as dúvidas e te indicar o caminho correto
que você tem que seguir. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém?